Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal do Casal Convida. Antes de começar esse episódio, eu quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha com seu amigo. Manda pros inimigos para ver se a gente converte eles também. E hoje a gente está com um convidado aqui, que é líder de casais lá da Poema. Ele que puxa as orelhas dos casais lá. Ele vai se apresentar para vocês aí. Seja bem-vindo, Vanderlei. Bom, para quem não me conhece, sou o Vanderlei. Eu e minha esposa Cris, a gente serve na Poema, no Ministério Família. Ele falou, né, a gente puxa a orelha dos casais, mas na verdade a gente tenta empurrar eles para o propósito deles, para o destino deles, e a gente está sempre à disposição, né, para lidar com família. A gente respira família, a gente vive família. A vida inteira a gente só fez isso, né, trabalhar com família. Então isso é um grande prazer para a gente, é muito bom servir quando você tem prazer naquilo, né? Amor, né, pro que tá fazendo, eu costumo falar, família é a base de tudo, né, Marquinhos? Família é a base de tudo, porque a gente vê tudo o que está acontecendo nesse mundo, todas essas deturpações que está tendo. Verdade. É porque perdeu a base da família, né? A família está perdendo a base. E quando a família perde a base, toda a sociedade sofre. No entanto que Jesus coloca isso como regra, né? Só vá servir algum ministério, vai fazer alguma coisa na sua igreja, se a sua família estiver alinhada, estruturada, que é o mais importante para ele, é a base, que é a família, né? E o que você falou é real, né? Hoje em dia, o mundo em si, não que a gente seja os corretos, né, pastor? Sim. A gente também é falho, a gente somos seres humanos, erramos, pecamos, né? Mas a gente tenta andar ali o mais próximo de Jesus e tentar fazer tudo como tem que ser feito, né? Para nós já é difícil. E hoje a conturbação que a gente vem vendo, né, e vivendo no mundo, e a gente vê que o reflexo realmente é da base ali que está faltando, que é a família, né? E tudo isso, eu costumo falar, né? Geralmente é justamente porque a masculinidade está em baixa. E a gente percebe, né? Se você pegar na história da humanidade, né, bíblica, falando assim, você pega todas as vezes que o mundo aguardava por um salvador, né? Sempre os homens foram os primeiros a serem destruídos, né? Se você pega lá na época de quando Moisés nasceu, ele era um libertador, então mandaram destruir todos os homens. Quando Jesus nasceu, automaticamente ele é um libertador. O que fizeram? Mandaram acabar com os homens. Hoje, a nossa cultura é diferente. A gente não tem mais a cultura de sair matando todo mundo. Então, o que o inimigo fez? Está destruindo a masculinidade. Quando a masculinidade é destruída, automaticamente os valores da família perde, né? Você perde referência, você perde tudo. Não tem mais governo, né? Não tem, você perdeu o governo. E aí é a hora que tudo começa a ficar ruim. Aí os filhos já crescem sem pai, sem mãe, sem referência, as meninas também. Fica tudo aí sem referência. Fica solto, né? Aí cai em cima do que o mundo está pedindo hoje, né? Exatamente. Porque o mundo está aí pedindo isso, é o que o mundo quer, né? Exatamente. E a gente está aqui para tentar ver se a gente pega uma fatia e tenta tirar dessa realidade, né? E o nosso trabalho hoje, né, é um trabalho de formiguinha. Então, se cada um de nós que é cristão, que está frequentando uma igreja, que tem esse propósito, né, de, cara, eu quero mudar de vida. Primeiramente, eu aconselho, vai lá, porque o grande problema, sabe qual que é? A pessoa, às vezes, vai para a igreja, o maior desejo dela é querer servir. Sim. E tá tudo certo nisso, beleza. Mas, às vezes, você tá lá com a sua vida toda destruída. Você tem que ser servido. Exatamente. Primeiro você vai lá, você se conserta, se torna uma pessoa saudável, para depois você passar essa saúde. A gente passou por isso, né, pastor? Eu, Camirelli, a gente foi para a igreja, a gente passou uma fase muito grande de alinhamento. Quando a gente começou a gravar aqui o canal, a gente não tinha base nenhuma de base espiritual, a gente não tinha ideia do que ia acontecer com a gente. A gente basicamente achou que ia fazer um canal, né? E era outro propósito.
E o que Jesus tem feito e fez com a gente esses 8, 9 meses foi difícil, né, amor? A gente passou por muito alinhamento. E o que você falou é verdade. E a gente, assim, a gente meio que tomou os pés pelas mãos, né? A gente começou querendo servir. Sim. Então, a gente foi bem torcido. O primeiro amor, você fica, né? Você quer fazer tudo. É porque é tão contagiante, né? Você tá lá servindo a Deus, você fala, todo mundo senta aí. É que Jesus, ele faz tão bem pra gente que a gente quer retribuir de alguma forma. E a gente quer retribuir de alguma forma. E a gente quer retribuir como? Ajudando na igreja, prestando algum serviço, né? Se sentindo útil, né? Se sentindo útil. Na verdade, só de você estar lá, você já tem que se sentir útil, porque ele já morreu por nós e a gente tá ali. E você aceitou isso, né? Ele já tá muito feliz de você ter aceitado ele, né? E aí, depois que você tem uma certa bagagem, que você consegue tá saudável, aí é legal você começar. Bom, qual que é o primeiro ponto que eu tenho que fazer? Bom, tudo que eu estava fazendo de errado, agora eu preciso mudar e fazer tudo novo. Sim. Se você tinha um comportamento com a sua esposa, com filhos, né, quem é casado, ou mesmo quem é solteiro, né, você tem um comportamento que, o que eu posso mudar dentro da minha casa primeiro, o que eu posso mudar em mim, para mim poder passar isso para as pessoas depois. Então é muito importante isso. Então a gente entendeu. Então lá atrás, quando eu me converti, né, que eu e minha esposa, a gente se converteu juntos, né? Isso daí a gente quer saber também, essa parte, como que aconteceu. Eu ia perguntar se você tinha nascido no prescrição, já descobrimos que você se converteu. Não, a gente... Vocês já eram casados? Não. A gente, a Cris era uma menina muito especial, né? Ela desde muito pequena, junto com os pais dela, serviam na igreja católica. A Cris, ela fala, eu era católica mesmo, eu sempre servi lá, sempre dei o meu melhor lá. E eu conheci ela lá, na igreja católica. Eu não servia tanto, mas eu ia lá por causa de jogar futebol. Sim. Eu era do grupo, eu era coroinha. Eu era coroinha na igreja. Coroinha também, quando era criança. Nossa, era muito legal, cara. Os ensinamentos que a gente teve foi muito top, foi legal pra caramba. E nessa época ela já dava aula de catecismo, tudo. E ela era muito novinha, ela com 16 anos já fazia tudo isso. Nossa. Já estava envolvidaça. Já estava envolvida. E quando eu conheci a Cris, os pais dela trabalhavam com casais lá na igreja católica, então ela acompanhava os pais e automaticamente quando eu comecei a namorar com ela eu também ia. Então a gente acompanhava todo o processo. O nosso, desde o começo de namoro, a gente começou. Foi cuidado já. Mas antes disso eu já tinha eu era mais bagunçado, né? Minha vida já era mais bagunçada. Mas assim, eu nunca usei droga, nunca nem experimentei droga, mas tomava uma cervejinha, às vezes bem devagarzinho e tal. Mas porque eu fazia muito esporte, eu praticava paraquedismo, motocross, fazia canoagem. Já arrumou um parceiro pra você pular junto de paraquedas. Então eu fazia muito esporte radical, né? Então bicicross e tal, então a gente fazia bastante esporte. E quando eu conheci a Cris, e aí você vai, né, quando você conhece uma pessoa, né? Até a gente estava conversando agora há pouco sobre, né, o comportamento de homem, governo, masculinidade. Quando você conhece uma pessoa, a gente automaticamente, você já tem que mudar os seus... Sim. E se você fala, não, essa pessoa vai ser minha esposa. Você sabe quando a pessoa vai ser sua esposa. E mesmo que não saiba, se você tem esperança naquilo, você vai mudar fala, cara, eu preciso mudar algumas coisas, Sim. né? Para que ela seja minha esposa. Para que, né, não vai combinar, né? Esses propósitos não vai dar certo. E eu, aos pouquinhos, eu fui parando, né, com os esportes, não porque ela pediu, ela nunca me falou nada, mas a necessidade da gente estar junto, Sim. de fazer as coisas juntos, a gente vai se afastando. É a questão da prioridade, né? Se você está dentro do relacionamento, você vai dar prioridade pro relacionamento. Vou pular de paraquedas ou vou ficar com a minha namorada, né? Exatamente. Vou ficar com a minha namorada. Hoje já não, tipo assim, não dá pra mim gastar toda essa grana com paraquedas e depois eu vou sair com ela que hora? Vou gastar como, né? Mas aí depois de 3 anos de namoro, 3 anos namorando, né? Aí o meu irmão, o Robson, que mora no sul lá, ele me convidou para ir num culto. Só que, cara, eu sempre detestei crente, cara, de verdade. Todo mundo, né? Cara, Nossa, os caras era muito chato e eu falava, cara, não é possível eu ter que usar terno, gravata, eu não conseguia me enxergar nesse lugar, né? Então... eu não quero isso pra minha vida não, cara, não, sabe? E ele arrumou um emprego pra mim na época pra ganhar muita grana. E eu peguei e falei, caramba, e ele convidando eu direto.
Tipo, você sentiu a obrigação de ir. Aí eu falei, cara, eu vou e vou sentar lá no fundo. Se ele falar alguma coisa contra, né, o que eu acredito, alguma coisa, eu pego, vou embora, daí eu vou ter oportunidade de falar pra ele, Rob, eu não gostei. Tá? Eu não gostei. Tanto é que, antes do meu irmão me convidar, muitas pessoas me convidaram, mas só que eu via pra vida da pessoa, eu falava, cara, pra que vai mudar? Pra mim ser isso aí que essa pessoa é, essa vida medíocre, essa vida... Já o meu irmão já era um cara que, na época, era um cara que eu falava, não, meu irmão, ele é um cara bacana, é um cara legal, apesar dele ser mais novo que eu, mas o meu irmão me levou pra lá e no primeiro dia que a gente foi, o pastor chamou, né, tava tendo um culto de missões, e ele falou, quem quer ser missionário aqui, pode vir aqui na frente. E a gente nem aceitou Jesus, a gente aceitou primeiro ser missionário. Sério? E a gente sem saber, lógico, né? E a gente foi lá na frente e depois desse dia a gente nunca mais parou de ir. Né? Caramba, e a gente logo no tá primeiro, até hoje, não? no primeiro culto a gente foi. E aí a Cris... Era da Poema já? Só que a gente... Não, foi existia. na Comunidade da Graça. Né? Só que a gente, assim, num primeiro momento a gente ia de manhã, a gente ia na missa e à noite a gente ia no culto. Tem aquela fase de... O Aleph foi assim, né? O Aleph, teu colega nosso, foi assim também. Daí de manhã na missa e à tarde e à noite no culto, né? Daí chegou um dia, a Cris, ela muito, né, sábia, chegou pra mim, ó, do jeito que a gente tá andando. Ou a gente vai na igreja católica, ou a gente vai na missa, ou no culto. Daí a gente, com muito temor, sabe? Aquele dia foi um dos dias mais pesados nosso. Pra decidir pra onde vai, né? Com medo de errar. E aquele dia foi... eu me emociono porque foi muito forte aquele dia, né? Aquele dia a gente, 2 jovens ali, ajoelhados na beira da cama, falou assim, Deus, a gente quer servir você. A gente quer te servir. Só que a gente não sabe, olha, a gente vai de manhã na missa, é legal tudo, mas a gente vai no culto à noite, é top, e a gente tá se sentindo melhor lá, porque cada culto é uma coisa nova. Daí eu falei assim, Deus, perdoa a gente se a gente estiver errado. A gente só quer te servir. Se a gente estiver fazendo alguma coisa errada, o Senhor avisa a gente que a gente vai voltar atrás, volta pro lugar, né? Mas a gente quer só te servir. E foi bem louco, sabe? E depois daquele dia a gente foi lá, a Cris, a gente tinha muita amizade, né? A Cris tinha muita amizade com o padre lá, conversou com ele. Criada praticamente da igreja. E a gente é amigo até hoje. Ai, né? que bom. A gente é amigo até hoje, há uns meses atrás, ele sempre fala com a Cris, ô Cris, ele chama ela de Gaminha, né? Ô Gaminha, faz uma oração pra mim, que não sei o quê. Então a gente é amigo até hoje, então a gente não cortou o laço, a gente isso não... é importante, né? Porque, Sim, cara, são como nós, todo mundo não é a religião, Deus, é uma coisa assim que mais separa, né, as pessoas do que junta, né? Sim. Então a gente teve, a conversão nossa foi assim, foi bem... Nossa, que legal. Foi bem top, então é bem legal. Mas é lógico que mais lá pra frente um pouco, né? Depois de alguns anos de igreja, por passar por algumas igrejas, a gente passou por alguns dissabores aí, e eu acabei ficando um pouco revoltado com a igreja. Que também é normal, né, pastor? Acontece. Não era pra ser, não né? Não era pra ser, você falar que é normal foi top, sabe por quê? A gente às vezes não é pra ser normal, né? Mas é normal, mas não é pra ser. Mas a gente... a maioria das pessoas que a gente vai conversar que tá fora assim dos caminhos do Senhor, acontece o seguinte: a pessoa, ela tem um desafeto com uma pessoa, ela tem um desacordo com uma pessoa, um problema com uma pessoa, ela de vez só tentar resolver com a pessoa, se ela não conseguir, ela se afasta da pessoa, ela se afasta de Deus. Da igreja, da igreja de Deus. Não tem nada a ver. E não tem nada a ver Jesus com as pessoas, né? Eu falo, cara, você tem problema com pessoas, não foi com Jesus. Sim. E então, se for esperar da igreja, você sempre vai se desapontar, porque são humanos. São pessoas. Tem como. Não vai estar perfeito nunca. É que nem o nosso apóstolo Leandro Barreto fala, né? A única certeza que a gente pode dar para vocês é que um dia a gente vai decepcionar vocês. É a realidade. Essa é a realidade, né? A grande realidade. Aí você tem que mirar sempre a Deus. Daí, né? Às vezes não ser o melhor amigo te decepciona. Sim. Mas por você ser o seu melhor amigo, muitas vezes você dá um pé para trás e fala, da sua família. Não vai acontecer mais. E na igreja o pessoal é meio drástico, né? Na igreja parece que a pessoa se decepcionou uma vez com alguém, já não quer ir mais, já não quer participar mais. É por isso que eu falo, né? A gente que tá na igreja, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente vai fazer com as pessoas, porque as pessoas olham pra gente
né? Não eu, porque hoje eu sou pastor, isso aí não tem nada a ver. Mas qualquer pessoa que está ali dentro da igreja, pode ser desde de quem está lá no estacionamento até quem está pregando. A gente precisa ter uma conduta ali para não ferir pessoas. Sim. Porque as pessoas que quando está chegando, elas veem a gente como espelho. E qualquer coisa que a gente faz que possa, talvez... dar uma má impressão. Dar uma má impressão, pronto. A pessoa já foge de Jesus. Falando disso, a gente serve lá no staff, né, amor? E eu sempre fico nas balinhas. Aí, nas balinhas ou ali na maquininha. E esses dias o Zé Barreto me viu e falou assim: nossa, você é sempre sorridente, né? É gostoso de encontrar você aqui. Então tem que sempre fazer as pessoas se sentir acolhidas, né? É gostoso. Acho que teve uns 3 cultos atrás que a gente serviu. Tinha um senhor, deve ter uns 60 anos, eu acredito, 60 e poucos anos. E ele entrou, ele sentou lá no fundo, eu fiquei acompanhando, um cara cheio de tatuagem e tal. A hora que ele saiu, eu acho que eu dei uns 3, 4 abraços, uns 3, 4 beijos nele. E ele não ia embora. Sabe quando a pessoa acha que fazia anos que não ganhava um abraço? Sente amado, um beijo? né? É verdade. E eu tive um sentimento ali como fosse pai e filho. Eu acho que ele estava sentindo uma falta tão grande da família porque ele estava sozinho. Pois é. Sabe? E tem muita gente, né? E os lados não devem ter 60 anos. Mas assim, você vê, sabe? Eu senti uma falta, uma necessidade muito grande de dar um abraço, falta um beijo. De carinho. E eu abraçava, beijava, ele ia embora e voltava, abraçava de novo. Então a gente tá ali pra isso, né, cara? A gente tá ali pra isso, né? Pra dar amor, né? Pra a gente ser a referência, ser espelho, né? Porque, que nem você falou, antigamente, eu também sou dessa época. Primeiro, que igreja evangélica, né? Vamos se titularizar assim, que é o que o pessoal falava antigamente. Hoje a gente fala que a gente é cristão, né? Não tem uma bandeira de igreja, né? Todo mundo de terno e gravata. Mulherada de lenço. Pessoal, de saia. Lenço, algumas lenços, né? Só. E o pessoal chato não queria te trazer pra igreja, o cara queria te jogar dentro da igreja, né? Te obrigar. Hoje a gente entendeu que é ao contrário, né? A gente leva, sim, a gente convida, mas quem tem o poder de convencer é o Espírito Santo. Eu falo que a gente teve assim, a gente teve um processo, Wanderlei, e eu já passei por alguns relacionamentos, né? E já vivi junto em outros relacionamentos. Só que eu sempre tive na minha cabeça que eu precisava ter meu relacionamento dentro da igreja, que era o que ia me sustentar. Eu já tinha passado vários relacionamentos, falei, não consigo firmar. E tipo assim, a Mirelle sabe, se eu estiver falando errado, dá pra falar. Eu sempre fui uma pessoa que quis cuidar, quis estar junto, sabe? Eu prefiro eu passar o problema que deixar ela passar o problema. Falei, caramba, eu preciso ir pra igreja. E a gente começou um processo, falei, que igreja que a gente vai? Aí combinava de ir, não dava certo. Já foi uma briga pra conseguir ir e visitar a igreja. A gente foi na Bola de Neve, né? Fomos na congregação, se sentimos totalmente deslocados. Fomos no Bola. Legal, mas faltou. Na verdade, a gente não sentiu, né? Aí a gente parou na Poema ali, foi num culto que o Mark. Foi o primeiro culto que o Mark veio pós-pandemia. A Poema eu nem pensava em ir lá, porque eu passava lá, eu achava que era uma balada, não sabia que era uma igreja. A gente não tinha essa noção, depois, quando a gente soube que era igreja, eu falei, nossa, igreja, então vamos lá. Vamos visitar. A gente parou o carro ali até perto da vaga do ponto de ônibus ali do outro lado. Olha que a gente colocou o pé no meio fio, a gente nem entrou na igreja. Colocou o pé no meio fio ali. O Brisa soltou aquela vozona dele, a gente já arrepiou. Só voz e violão, só. A gente já arrepiou do pé à cabeça. Segurei um dele. Caramba, que louco. Nossa, cara, eu também senti. E entramos, daí o Mark pregando, né? Daí não precisa nem falar mais nada, né? E ali a gente já, aqui é diferente. Aqui é o nosso lugar, aqui é diferente, a gente sentiu. E as pessoas, do jeito que as pessoas te recebiam, né? Totalmente diferente. A gente se sentiu em casa, abraçando. Que eu acho que é o mais importante, né? É que assim, né? Quando a gente, é o que você falou, né? A gente tá sempre buscando algo, né? Mas a gente nunca para pensar o que tá faltando dentro de mim. Sim. Então, quando você se dispõe a estar aberto a receber, né, Jesus, ou receber algo novo, aquilo que te completa, e você busca
E não é porque foi na Poema, é porque o seu coração estava disposto. Tava na hora, né? Era a hora, né? Você precisa estar aberto a receber, né, o que Deus tem para a vida da gente, para a gente poder se completar. Porque o maior ponto, né, que a gente tem que entender é que a gente sempre tem uma carência. Todo ser humano sempre tem uma carência. A gente nunca... Você só vai ser completo quando você pegar todas as suas carências e colocar nos pés da cruz. Aí sim, aí o seu casamento vai dar certo, o seu negócio vai dar certo. Tudo começa a andar como tem que andar, né? Porque daí o seu coração está naquilo, o seu coração está em Jesus e você é uma pessoa completa. Porque daí você pode falar aquele versículo que Paulo fala, né? Eu sei andar na riqueza, na pobreza, né? Não estou falando correto aqui, mas é dentro desse versículo, né? Dependendo da situação que você tiver, você vai andar da mesma forma. Porque você tem a paz, né? Que excede todo o entendimento, que é Jesus, e acaba que você tendo uma vida boa, porque você pode estar na tribulação, você passa bem, você pode estar na parte boa da vida ou na parte ruim, você vai passar bem. Você vai conseguir passar bem. Porque você está lá sendo sustentado por Jesus. É a parte mais difícil de ser cristão, né? Você descansar no pé dele, né? É a parte mais difícil. É fácil falar. Porque a cabeça fica trabalhando contra o dia inteiro, né? O dia inteiro. A gente tenta... Tem hora que a gente para, que nem eu até com o Bruno lá da escola de inglês da NICE, Bruno gravou com a gente 2 semanas atrás. A gente tá falando sobre as tribulações, né? As estações que a gente passa de crescimento, né? Pra gente chegar cada vez mais próximo de Deus. E a gente tava comentando que a gente passa o que a gente mesmo planta. Porque o tamanho do seu alinhamento é conforme o tamanho do seu desespero. Porque, infelizmente, poucos vão pelo amor, né? A maioria é pela dor. E tudo que você vai fazer uma mudança de vida, você virar cristão é uma mudança muito forte de vida. A gente, eu tenho 40 anos, eu me batizei faz 1 ano e meio. Então, quer dizer, eu nasci de novo faz 1 ano e meio, eu vivi 38 anos e meio. Então, imagina consertar tudo aquilo ali. Graças a Deus, eu também nunca... O pessoal fala, vai pra igreja, vai virar evangélico, só falta isso. Porque eu nunca bebi, nunca gostei, nunca usei droga, nunca fumei, gostava de fazer atividade física, nunca fiz mal para as pessoas, nunca dei trabalho pro meu pai e pra minha mãe, sempre fui honesto, nunca quis passar ninguém para trás, sempre tratei bem as pessoas. Fui bobo. Um pouquinho brigão, ele é. Eu também. Aí, eu era bobo ao excesso das pessoas, porque eu sempre quis, até hoje ainda, se eu der um vacilo, eu tô querendo ajudar as pessoas demais, e a pessoa acaba abusando da minha boa vontade. Hoje está mais controlado, graças a Deus. Que Deus tem, depois que eu deixei Deus colocar as pessoas próximas, certas do nosso caminho, parou isso daí. Hoje, todo mundo que anda com a gente, que a gente tem um convívio, são pessoas que Deus colocou do nosso lado. E são tudo pessoal da igreja. Muito bom isso. Na verdade, essa parte de pessoas, né? Na verdade, a gente, dentro dessa caminhada do conhecimento que a gente vai tendo com Jesus, né? Ele suprindo todas as nossas carências, todas as vezes que a gente se aproxima de alguém, você estando conectado com Deus, o próprio Deus vai ser natural. Ele já vai ser natural de você ter o discernimento de o que você deve fazer, o que você do jeito não que deve. vem, sai. É impressionante. Oi, Cris. Boa tarde. Hoje nós vamos servir uma parmigiana da casa maravilhosa. Ai, nossa, é uma delícia tô até com fome já, Cris. Pode ficar. Licença. O melhor custo-benefício em produtos de limpeza da região você encontra na Ecoville. São todos os produtos extremamente cheirosos e super concentrados, que devem ser diluídos em água garantindo o máximo rendimento. Além de encontrar tudo o que você precisa para manter a sua casa limpa, como essas lixeiras feitas com material especial para não estragar com sol e chuva. Aqui na Ecoville, com certeza você vai encontrar o melhor produto que se encaixa na sua necessidade, com garantia e qualidade. Qualidade e sabor são prioridades aqui na Rock Point. Se você está procurando a melhor hamburgueria da cidade, acabou de encontrar. Apenas os melhores ingredientes, preparados com todo o carinho do mundo.
com opções para todos os gostos, dos clássicos aos mais ousados. Com certeza a Rock Point tem um lanche ideal para você. Além de uma variedade de bebidas para acompanhar esse momento incrível que vai te deixar com água na boca. Lanches super bem recheados que vão te causar sensações indescritivelmente boas. Na Rock Point você também vai encontrar uma série de sobremesas sem iguais. Tudo isso em um ambiente super aconchegante e mega confortável. Corre para conhecer a Rock Point. Valeu. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Curte, compartilha no canal. Todo mês só se inscreve no canal, pra mim tá fácil. Canal. Galera, se você tá gostando, curte, comenta, compartilha. E se inscreve no canal aí. E aí, Vanderlei, como é que gostou do almoço? Bom, muito bom almoço, eu gostei, fui surpreendido. O molho, né? O molho caseiro, assim. Faz toda a assim. diferença. Faz muita né? diferença, é muita diferença, né? Que você... E aqui nada industrializado. né? Tudo feito Tudo pelo ele chefe. faz, tudo o chefe faz. legal. Faz paz de amendoim. Ó, galera, como Mas faz pasta de também, amendoim? se Se precisar, ele faz. né? A pasta de alho, os molhos, tudo ele faz. Maionese, Maionese, tudo ele faz. ponto muito legal. Nada industrializado. Eles dão valor muito, isso daí que dá, faz que é toda a diferença, né? O Dá o sabor ponto, o sabor. bem diferente. Tava Legal. bem gostoso. Gostei muito, recomendo, né? Ó, é bom mesmo, galera. Pinga aí comendo mesmo aqui. Eu vou vir com a minha família aqui comer também, que é muito bom, gostei muito. É um lugar gostoso, né? Aconchegante, não tem muito barulho. E restaurante, né? Você vê, às vezes a gente pega, tem famílias que não tem esse hábito, né? Sim. Às vezes a gente a gente vai fazer alguma visita para alguns casais assim que tá passando por problema, daí você pergunta qual foi a última vez que você saiu com a sua esposa? Nossa, Nem lembra, né? O cara não lembra. Porque quando você, às vezes por mais apertado que você esteja com Dá pra dar um jeitinho, né? com a situação financeira, dá pra você pegar, de vez comprar. Às vezes a pessoa não faz certas coisas, não é porque ela não tem condições, ela não se programa às vezes. Porque pra comer lanche todo dia, às vezes aquele não tô falando mal de quem come lanche, mas às vezes você juntar aí, dá uma economizada, você leva a sua família pra um restaurante, vai pra um lugar gostoso assim. Não, você tem momentos bons, né? Fala bem a casal. verdade pra você, Vanderlei. Meu, pega a mulher, vai na Santa Terezinha comer pipoca, velho. É o que eu falo, não sei se já, até no nosso, a turma que acompanha a gente no nosso Instagram, às vezes a gente posta lá 2 horas da madrugada, a gente lá no McDonald's tomando casquinha. Então pra você A ver. gente faz essas coisas. São coisas simples, né? São coisas simples, a gente levanta aqueles, não tô conseguindo dormir agora, vou orar um pouco. Primeira coisa que a gente faz quando a gente não consegue dormir é orar, né? O que será que Deus quer? Pô, a gente já orou, mas não deu sono ainda. Vamos lá no McDonald's Vamos dar comer uma voltinha. casquinha. Isso faz toda a diferença. E pertinho ali de sua casa, né? Fica do jeito. A gente começou há um tempo, né, amor, a ter esse hábito, a gente fica o dia inteiro junto. Porque a gente trabalha junto, estuda junto, faz tudo junto. Só que você sair pra passear é outra coisa. Outra coisa. E a gente começou a fazer isso, A gente né? padronizou, né? mudou Todo demais, sábado nosso vamos fazer relacionamento. alguma coisa diferente. Né? A gente tá normalmente indo assistir filme. Entendi. Nossa, a gente, Amo no cinema. O cinema lá de São José no Vale Sul, as poltronas largas, Delicioso. reclina, é gostoso, cara. Nossa, engraçado que gozado, gosto é uma coisa, eu já não curto cinema, cara. Não gosto. Mas e no McDonald's também, quiser chamar a gente vai. Mas é só a casquinha também, porque eu não gosto de mais Não nada gosto de lá. O pior que o sorvete do Só a McDonald's é bom, né? É gostoso. É Eu não gostoso. gosto de mais nada de lá, mas é só a casquinha mesmo. Pastor, vamos falar um pouco do ministério lá da Poema? Vamos. O pessoal entender um pouco qual que Sim. é o propósito. Esse ano agora tá bem ativo, né? Esse ano a gente tá bem ativo, teve bastante engajamento, né, nesse trabalho. A gente vai ter agora um retiro no começo do ano casais, de né? casais, lá vai ser em Águas de Lindóia. A gente escolheu um hotel legal, a gente escolheu um lugar bem bacana para fazer isso. Muito em breve, né? Tá programado para talvez agosto, né? A gente não definiu muito bem ainda, mas tá para agosto a gente lançar um curso para casais. Importante, hein, pastor? Porque mesmo tem o curso de noivos, né, que a gente faz há 8 anos. Hoje quem está à frente do casais do curso de noivos é o Felipe e a Stephanie. A gente cedeu não, a gente, depois vocês editam aí. O curso de noivos, né, a gente agora quem está à frente dos trabalhos é o Felipe e a Stephanie. Mas está tudo dentro do mesmo ministério, que é o Ministério Família, né? Que a gente, dentro do Ministério Família, a gente tem o curso de noivos e tem os cultos de casais. E agora vai ter esse curso de casais medicados.
É bom, pastor, porque tudo na vida a gente faz uma refrescagem. Não é refrescagem, repescagem, né? O casamento não é diferente. Foi o que nós acabamos de falar aqui agora. Às vezes é detalhe tão simples que tá acabando o casamento, e a gente não enxerga. Você tá dando o problema, parece que o problema é tão grande. É enorme. Né? Por que a gente sempre é bom, é importante você ter ali pessoas te direcionando, porque às vezes o problema é tão bobo. E os problemas bobos que minam o casamento, né? Porque na verdade é uma quantidade, né? Às vezes quando chega um casal, a gente não tem problema. A primeira pergunta que a gente faz é quem tá se anulando. Porque é impossível 2 seres humanos ali cheio de problema, cheio de falha. Não dá problema. E não ter problema. Alguém não tá fazendo. Alguém abriu mão da vida, né? Alguém tá se anulando, mas uma hora essa pessoa que tá se anulando, ela vai estourar. E aí, quando a gente vê, tá com a mala pronta e chama a gente. E normalmente isso, quando estoura de vez, né, pastor? Olha, difícil segurar, né? Dá pra consertar. Sempre a gente tem conserto, mas o trabalho é maior. Né? É bem maior. Geralmente a pessoa já pegou o ranço da outra. O grande problema dos casais hoje, Marquinhos, é que o casal começa a ter problema. Né? Ele começa a ter problema. E a gente sabe que o nosso relacionamento não tá legal. Eu sou casado com a Cris, a gente tá há 25 anos juntos, entre namoro e noivado 30 anos. E a gente passa por vários momentos de crise no nosso casamento. Mas não aquelas crises, né? Mas você vê que começa... quando você perceber que sua esposa tá começando a fazer muita reclamação, oi, você tá fazendo isso, você tá fazendo... É porque ela já tá construindo um descontentamento, né? Alguma coisa já não tá certa. Não começou agora, já tá segurando. Já tá ali. E se você começa a ver muito defeito também, pegar muito no pé, esse relacionamento começa a se tornar chato. Entendeu? É essa hora que a gente precisa pegar e chamar, e aí, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Né? Só que a maioria dos casais não fazem isso e deixa aí rolando. Só briga. E outra coisa, não tem coragem, principalmente quando você está exercendo uma liderança dentro do ministério ou quando você está dentro da igreja, né, assim, inserido em algum contexto, e a pessoa não tem coragem de chamar, olha aqui, pede ajuda. Não tem coragem de pedir ajuda para não se expor. Aí separa, aí fica o negócio público, fica pior ainda. Aí fica pior ainda. A separação não tem como esconder, né? Exatamente. Pedir ajuda e outra, né? Ainda quando só separa e quando depois de tudo isso rola um adultério. Nossa, ainda tem a segunda parte. Aí o negócio fica bem complicado. Então, o grande problema no casamento é isso. Primeiro, você identificar o que está acontecendo, né? Se comunicar. Tem que se comunicar. Se vê que vocês dois não estão conseguindo resolver, chama ajuda. Né? É um episódio, eu queria contar para vocês aqui. Teve uma situação que a gente tem 3 filhos, né? Que é o Samuel, que tem 23, o Eduardo, de 12, e o Gustavo, de 15. Eu acho que eu errei a idade de todos, mas... mais ou menos por aí. Mas é mais ou menos isso aí, porque a gente o homem não guarda a idade. Mesmo você guardar muito a idade fica esperto aí. Mas nem a mesma da gente, a gente não guarda, né, direito. E um dia os 3 chamaram eu e minha esposa. Pai, a gente queria falar com você e com a mãe. Aí sentou eu e minha esposa no sofá e, o que foi? Olha, não sei se vocês perceberam, mas vocês estão trocando muita farpa e se vocês continuar do jeito que tá, não sei onde vai parar isso. Caramba, os filhos. Os nossos filhos chamaram a gente, né? E eu não tenho vergonha de falar isso, por quê? Porque a gente sempre instruiu. A gente sempre foi... eu acho que você se sentiu até orgulhoso. Né? Inclusive na Bíblia fala, né? Quando pais que têm muitos filhos jamais vão ser envergonhados, né? Isso foi uma proteção, né? Sim. Né? Isso foi uma proteção para nós. Daí a gente chegou e falei, Cris, é verdade, eu acho que a gente precisa, né? Vamos ver aqui onde está errando aí, vamos ver o que a gente está falhando pra gente melhorar isso. Se os meninos detectaram, né? É só um pouquinho de ter mais paciência. Exatamente. Mas o grande problema, o grande vilão do casamento é a comunicação. O grande vilão do casamento é a comunicação. Os casais não se comunicam, não procuram aprender, não procuram buscar em Deus. E isso já vem desde quando casou. Porque as pessoas hoje já vem desde até da criação do pai e a mãe que criou também. Exatamente. Né? E quando você vai casar, você não vê qual que é a real motivação por que você está casando. Às vezes está só apaixonado. Exatamente. Às vezes você casa
E a gente, né, costuma falar no curso de noivos, né? Quando você está namorando, né, uma dica para quem está namorando, foca nos defeitos da pessoa. Busca eles, que é isso, né? Que vai te irritar o resto da vida. Daí você tem que fazer uma outra pergunta. Esse defeito, se a pessoa não mudar, você consegue conviver com ele até que a morte nos separe? Tá vendo? Já é longe, hein? É longe. Depois não tem volta mais, pastor. Casou, não tem mais o que fazer. Não tem volta. Porque daí você vê, que a Mirena passando uma fase, pastor. Marquinhos reclama de você já sabia que das estações, assim, né? Não, de ferver o pau. Ferver o pau e um xingar o outro. Tá 3 anos aí tipo assim, terminava de brigar, eu falava pro amor, a gente brigou tudo, mas a única certeza que eu tenho é que eu não posso separar de você. Então, a gente tá 3 anos juntos de tudo, de namoro, noivado, casamento, 3 anos só, tem muito que brigar ainda. Tem muita lenha pra queimar ainda, né? Mas bom que a primeira parte importante não entendemos, porque ele não pode separar. Isso a gente entendeu. Tem que aprender a brigar. Tem que aprender a brigar, fazer um cursinho lá pra aprender a brigar. Pra brigar direito, né? Sim. O 0x0 lá tá funcionando bem. 0x0. É que o legal do casamento é isso. Se você primeiro ponto, né? A gente vê hoje muitas pessoas morando junto, né? Mas só que se você parar, daí você pergunta, por que não casa? É porque as pessoas querem a companhia um do outro, mas não querem aliança. Verdade. O grande problema é não ter uma aliança. Eu acho que a pessoa pensa assim, qualquer coisa eu largo, não casei mesmo. Exatamente. É porque não tem aliança. Porque uma pessoa, quando ela quer ter uma aliança, ela quer fazer parte da sua vida realmente com você, ela vai buscar uma aliança. Sim. Uma aliança divina. E foi quando ela veio morar comigo. Vou deixar ela montado, onde ela morava com o pai dela, né? O pai dela tem uma serralheria, a casa dele embaixo. E tinha mais um apartamentinho em cima, que é onde ela ficava. Então ela tinha apartamentinho imobiliado. Daí falou, não vou dar fim, que não sei o que. Eu falei, você tá pensando, com intenção de voltar? Nem vem. Fica aí. Mas na minha cabeça era isso, porque meus pais eram separados, não tinham uma base sólida, né? Um exemplo de família. Então, pra mim era assim, eu vou lá, fico lá, quando não der certo mais, eu volto embora. E vida que segue, né? Minha cabeça era isso. Tem muitos aí casais assim, que pensam assim, né? Muitos casais pensam assim. E na verdade é muito gostoso, né? O casamento não é eu não creio que o casamento é uma instituição falida. Eu acho muito legal o casamento. Eu também gosto. Porque o casamento você tem a cumplicidade, você tem os desafios junto, né? Só que o grande problema de hoje em dia é que as pessoas se tornaram muito individualistas e querem ter uma vida a dois. Sim. E acaba como é que faz isso? Não faz isso, não tem como. A gente vê, por exemplo, uns absurdos que a gente vê nos aconselhamentos. Homens que têm senha no celular, a mulher não sabe quanto o cara ganha. Então não tem uma vida de compartilhada. Então o risco disso dar um problema é muito grande. É muito grande. Então, se tem um conselho que eu possa dar para um casal a vida tem que ser aberta aos dois. Não existe. A gente mesmo, a gente um monte de coisa escondida. É absurdo isso, porque se você dorme com a pessoa, você faz sexo com a pessoa e quer ter uma privacidade. Privacidade, não existe Privacidade não existe. Privacidade quer dizer intimidade. Então, se você quer ter privacidade com alguém, não existe. Você tem intimidade, não tem como ter privacidade. E depois que você começa a viver em Cristo, o que está errado vai aparecer. Não tem como, a gente passou por isso. Teve uma fase que ela escondia algumas coisas da vida dela que eu não sabia, e eu escondia algumas coisas que ela não sabia, e Jesus jogou na cara. Estampou na cara de nós dois. Então, tipo assim... Só sustentou porque a gente já estava na igreja. Porque hoje eu falo pra ele, eu não sei como que eu aguentei. Porque só estando na igreja mesmo pra ter aguentado. Porque eu sempre falava pra ele, se acontecesse algo parecido, eu ia meter o pé. Que não ia aguentar. Sim, eu não fiz nada demais, né? E o grande problema é esse, né? Eu vejo... a gente atende algumas pessoas, né? E eu vejo uns absurdos, sabe? A mulher desesperada, precisando comprar alguma coisa, vai pedir cartão emprestado para amigo porque o marido não quer comprar. Emprestar o cartão. Como assim? Sabe, é tudo compartilhado. Você não sofre, né, mano? Não, eu acho assim, né? O casal é assim, e muitos problemas que a gente está tendo hoje em dia também, no caso em casamentos, é que a mulher ganha muito mais que o homem. E isso não tem problema, gente. Não tem problema nenhum. Só que assim, se o cara ganha R$1.000 e a mulher ganha 9, quanto a gente tem de dinheiro? É 10 mil o casal. É 10 mil que o casal tem. Entendeu? Agora,
Eu acho, né, que o sonho de todo homem, né, era não precisar que a mulher trabalhasse. Sim. Né, mas só que hoje em dia não é quase impossível isso com o jeito. Praticamente acabou isso daí agora. Praticamente acabou. Então a gente tem que viver com essa realidade e não é errado. Porque se você pegar lá em Provérbios 31 e ver sobre a mulher virtuosa, você vai ver que a mulher fazia de tudo. Ela passava, costurava, plantava, vendia, negociava. E é normal, e tá tudo bem. Só que o homem tem que entender que ele é o provedor. Sim. A responsabilidade é dele, né? A responsabilidade é dele. Que nem a situação que você pôs, o cara ganha 1.000, a mulher 9.000. A maioria dos homens ganhando 1.000, o cara vai parar de trabalhar. Não precisa do meu 1.000. Amor, vai trabalhar, eu cuido da casa. Porque hoje você escuta muito isso, né? E a masculinidade dele, onde fica? Né? Não, e também não tem problema nenhum. Sim. Por um momento, o cara assumir ali a casa, cuidar. Bom, e de verdade, gente, se de repente, né? Por um período ele ter que fazer isso, não tem problema nenhum. Sim. Né? Tá é uma forma de auxiliar. Tá tudo né? normal, mas o entendimento que a gente precisa ter. O homem é o provedor, ele é o cabeça da casa. Se um dia faltar, ele que tem que se virar. Ele que tem que correr. Porque hoje o pessoal tá se acomodando, né? Sim. Minha esposa tá lá, eu vou ficar aqui mesmo. Tá bom essa situação. Se for algo combinado, igual eu tava falando, algo combinado, porque igual ficar em casa cuidando dos filhos também não é fácil, loucura também. Mas de verdade, o homem, se a gente pegar na Bíblia a própria estrutura do homem, trabalhar. A mente do homem, o homem não consegue. Não consegue. Deus é perfeito em todas as coisas, por isso que fez homem e mulher. Se fosse pra ser igual, tinha feito um ser. Com sexo lá e tem que ser procria, acabou. A mãe pra aguentar os filhos. Porque a mãe tem a maternidade, né? A mãe tem a maternidade. É que nem eu vi uma história de um pastor que teve um culto de mulheres e os filhos, e só que foi em outra cidade, um culto de casais, mas só que foi um culto de família, na verdade, né? E foi todas as famílias, então você, sua esposa e seus filhos e todo mundo pro hotel. Aí teve um culto de mulheres, aonde os homens chegavam e faziam uma surpresa para as mulheres, né? Vinha com os filhos. Cara, ali você vê menino com um pé de sapato, pé de outro, botão do lado errado, tudo pensado. Bagunçado, as o cabelo torto. Não consegue, tudo é bagunçado, por quê? Porque não tá no DNA do homem. Às vezes até assim. Pro homem se arrumar, já é a mulher que arruma ele. Eu falo isso, a gente tem dificuldade, a gente limpa a casa, né, pastor? A gente limpa, mas não fica nem próximo do dom que a mulher tem do negócio. Eu consigo fazer bem, sabe? As minhas limpezas são boas. Mas as coisas que eu falo pra ele fazer, ele faz bem. Mas agora falar pra ele limpar a casa inteira. Mas o homem tem que participar, né? Porque sim. A própria palavra fala, né? Se os homens não participar das obrigações ali do lar, do lar, né? Suas orações serão impedidas. Então, se você é um homem você que é homem e tá vendo esse podcast agora, ajuda sua esposa na sua casa, porque suas orações vão ser impedidas. Aí tem um monte de cara orando e não tá conseguindo nada, não tá ajudando. Não lava uma louça, não lava a louça, né? Então passa uma vassoura. Mas isso aí foi no começo era uma briga eu com ele. Porque até ele entender que ele precisava ajudar também, né, amor? Não, mas que na verdade foi duas questões de entender, né? Eu faço muita coisa durante o dia. Não é que eu não ajudava de má vontade. Sim. É que não era coisa que me chamava atenção. Então faz uma coisa, faz outra coisa, faz outra coisa. Hoje eu continuo fazendo as mesmas coisas. Sim. Só que nem, por exemplo, hoje eu acordei cedo. Eu acordo mais cedo que ela. Acordei às 7 horas. Aí fui lá pro meu escritório, tem minha bicicletinha lá, fiz meu cardio. A hora que eu vim, falei, tô com fome. Daí eu olhei lá, tava umas loucinhas lá. Falei, vou lavar. É que a gente tem que criar o hábito, né? Você quer deixar sua mulher feliz, faça serviço de casa. E o ser humano é uma beleza, né? O ser humano, ele põe barreira em tudo, né? A louça é um negócio tão rápido. Eu falo sempre pra ela que eu acabo indo no embalo. Ela come, de vez de já limpar ali na hora o prato e guardar, não, ela põe. Aí ela pôs eu também vou pôr. Aí fica acumula. A louça é um negócio tão simples, cada um pegar e fazer a sua parte, não tem nada ali. É que a gente acaba. Mas não faz, né? Não acaba não fazendo. E não custa ajudar, né? Não custa. É porque eu parto do princípio assim, né? Todo mundo mora na mesma casa, né? Exatamente. É lógico que a gente tem casais que a mulher se dedicou, se propôs a se dedicar do lar, tá o tempo todo lá no lar.
E às vezes o marido chega, não tem nada, não tem uma roupa lavada, não tem também nada. não pode acontecer, né, E a maioria das mulheres gosta também Mas disso, mesmo assim, mesmo que a mulher tá dedicada ali às coisas do lar, o marido tem que ajudar. Tem que ajudar, participar, tem que ajudar, tem que participar. Chega em casa, a casa tá tudo limpa, fica com o filho ali, então, Exatamente, brinca com criança. Usa o tempo que tem para poder, né? A Cris, ela trabalhava, ela concursada na prefeitura, que ela dava aula, e chegou um momento na nossa vida que a gente precisou escolher. E aí, como que vai fazer? Quem que vai deixar o trabalho em por causa dos filhos? E eu não posso fazer isso, porque eu sou o provedor. E ela pediu exoneração do cargo. A gente passou por um bocado financeiro ruim, cara. Pensa um pedaço financeiro ruim com a renda, né? Que a gente passou. Foi como que aconteceu com o Timido, né? Assim também. Quando a Alexa saiu, passamos por um período financeiro bem crítico. Por quê? Porque a gente perdeu 50% da nossa renda. Mas hoje, os nossos filhos estão lá bem educados, tem um destino tão bem, né? E vocês estão morando bem, tem suas coisas e sobreviveram. Sobrevivemos à crise, mas teve dias maus. Mas foi a escolha certa, né? Mas precisa a mãe criar. E você vê em cima, babá, em cima que você falou do que seus filhos fizeram com você, de sentar os três, sentar vocês na sala. Daí já está exposto que valeu muito a pena. Até teve um dia, e quando que eu tomei essa decisão, foi um dia que foi num domingo, eu estava na sala de casa, e lançou um filme, eu vi passando a propaganda de um filme na TV, e os três brincando no chão lá, os três a gente vê nossos filhos sempre como pequenininhos, né? Mas eles estavam os três lá, mas eu acho que o Samuel na época tinha 12 anos, 13, não sei, não me lembro. E aquele filme lá, e eles, nossa, que legal, vamos no cinema, vamos pedir pro tio Rob levar a gente, que não sei o que. Tio Rob foi o meu irmão que me levou pra igreja. Do lado, né? E eu do lado, falei, nossa, mas pedi pro tio e o pai. Não posso levar. Daí eu peguei e falei, cara, mas vocês estão falando do tio Rob e eu, pai, mas o senhor não tem tempo. Você e a mãe não tem tempo pra ir. Cara, aquilo ali, eu falei, meu Deus, né? Cara. Meu Deus, daí eu comecei a prestar atenção. O Eduardo, o meu filho do meio, falava carioca. Eu falei, cara, eu não sou carioca. Ele fala carioca. Tá carioca. O do meio fala, cara, tem a cara da empregada, tem a cara falando carioca. Eu não sei o que tá acontecendo aqui, cara. Meus filhos estão perdendo a nossa referência. Aí eu fui correr atrás de cada coisa, mas é porque o pequeno escutava via os filminhos da Discovery Channel, e a maioria dos dubladores são carioca, então aí pegou o sotaque. Acaba pegando sotaque, então acaba que... Imagine só você parar pra analisar, falei, peraí, toda a casa certa chega. Pois é. Um falando carioca, o outro falando. Não contam mais comigo. Já falaram, não, meu pai ele tem que quando tiver meu filho, eu quero ficar o dia inteiro grudado nele. Mas também não pode também. Amém, também é muita proteção também. Amém, a gente precisa soltar um pouco. Então foi isso. Então foi quando a gente decidiu a Cris sair do trabalho para ela se dedicar ali à criação dos filhos, e foi muito bom. A gente colhe os frutos disso hoje, né? Então é importante, né, a gente ter isso, né? Agora, não tem problema os dois trabalharem, como a gente já tá falando, só que precisa ter um dia para sair a família inteira, porque é importante, o tempo de qualidade, né? E depois disso, quando eu viajava a semana inteira, saía sexta e voltava, saía segunda e voltava sexta à noite, né? Ficava a semana inteira fora. Aí fala, pô, e os seus filhos não mudou? Você não estava longe do mesmo jeito? Não estava, porque quando eu estava com eles, eu estava 100% com eles, presente, né? Eu estava com eles, então faz muita diferença isso. Às vezes o pai trabalha lá a semana inteira, não tem tempo, mas quando chegar no sábado é para estar com os filhos, vamos estar com os filhos, vamos, né? E a gente sempre fez, sabe, mesmo quando a gente estava com bem de grana, quando a gente estava ruim de grana, quando a gente estava com pouco dinheiro, a gente saía para os lugares, enchia o porta-mala lá comprava lá pão, comprava deixava tudo no jeito, queijo, e a gente na beira da praia ali fazia lá o importante é todo mundo estar junto. Tá todo mundo junto, né? Então a gente sempre tá todo mundo junto ali, mesmo ali com mais simples, com coisa mais sofisticada. Hoje o pessoal tá criando memórias, né? Hoje tem pai e mãe que não sabe nem onde o filho tá no final de semana.
eu vejo muito pai e mãe que fica ali a criança querendo uma atenção e o pai e a mãe no celular. Que nem tá hoje, nem aí pra criança. Às vezes o Samuel, né, que é o meu filho mais velho, sai de carro, né, e dá 1h, 1h30 da manhã, eu acordo e falo, nossa, o Samuel não chegou ainda. Eu fico um pouco preocupado, né? Daí que eles dormem, cara, descansa, ele tá com o pessoal da igreja. Olha só. Ele tá com o pessoal da igreja. Paz, né? Olha só. Você já pensou se tivesse embalado? Na balada. Nossa, aí não Porque já é o instinto do pai mesmo, ficar aí a mãe fica preocupada, né? Sim. Então você até esquece onde tá, né? Então você fica, cara, a coisa mais gostosa do mundo, cara, é você... Seu filho sai, você não tem preocupação nenhuma. Sabe que vai voltar inteiro, né? Você sabe que vai voltar inteiro. A gente sabe que corre um risco, né? Tudo é arriscado. Mas daí é qualquer lugar, né? Você sabe que ele não vai estar usando droga, não vai estar com má companhia, e eles sabem, né, quando chega uma má companhia. Já dá um alívio, né? Até esses dias o Samuel saiu com o menino lá. Falei, filho, cara, que você acha que aquele cara é companhia pra você? Ele fala, não, ele não é companhia pra mim, mas eu sou a boa companhia dele. Olha. Tô fazendo minha parte aqui. Caraca, tudo bem, mano. então. Falei, então tá tudo bem. Tô fazendo minha parte, pai. Fica sossegado. Então tá bom, então é até isso, né? Às vezes a gente fica, nossa, cara, que pancada. A gente leva umas pancadas. Meu filho. Ele não é boa companhia pra mim, mas eu sou a boa companhia dele. Eu que vou fazer dele, que ele vai se tornar boa companhia também. Boa companhia. Isso então é legal, um né? destino, né, que a gente dá para os nossos filhos, que acaba você tendo essa paz, essa tranquilidade. E é prazeroso, mas né? é um desafio, cara. Imagino. É um desafio porque mesmo você criando no caminho do Senhor, dentro da igreja, você tem muitos desafios, porque eu nunca deixei meus filhos presos só ali dentro da religião, dentro de um contexto de igreja. Eu sempre mostrei para eles lá o lado de fora, né? Então eles escutam, né? Eu deixo eles escutarem música de todo tipo, só né, funk que não, porque não dá. Mas eu deixo eles escutar não para que eles gostem disso, mas para eles saber que existem outras coisas. Então, quando os meus filhos saem para rua, pra não criar aquela restrição, eles não vêem né? novidade nenhuma, eles já vão ver tudo isso, só que eles já sabem o que é certo e o que é errado. Então você tem que criar isso também com os filhos, e saber, eles podem estar em todo lugar, mas eles têm que saber o que é certo e o que é errado. Então é muito importante isso. Show. Pastor, queria agradecer o senhor ter vindo. Foi demais. Agora nós vamos marcar um próximo Seca Cris, vocês dois virem junto. Tá bom. E nós vamos começar aquela mesa redonda lá. Sim, vamos sim. A gente vai começar aí um projeto novo. A gente vai fazer a mesa redonda. Vai ser 3 pastores e eu, 3 pastores e a Miriam. A gente vai gravar uma vez por mês e vamos trazer um tema específico para cada mesa. A primeira já está definida. Vai ser governo e submissão da mulher. Para vocês entenderem que a palavra parece pesada, mas ela é mais leve do que aparenta, né? O pessoal tem levado o governo para um lado e submissão por outro. E é muito mais leve do que a própria palavra diz. A gente vai fazer um podcast só disso. Pastor, agradecer mais uma vez, obrigado pelo convite. Foi em cima da hora. Normalmente tenta convidar um pouco antes para se programar, mas Deus tem sido bom com a gente, tem colocado as pessoas certas, na hora certa e com a disponibilidade de poder vir, que é o mais difícil. A gente trabalha, todo mundo trabalha, todo mundo corre, todo mundo tem seus compromissos. E a gente grava o programa numa quinta-feira, meio-dia. Então o horário já é desafiador. E Jesus cada semana vem nos surpreendendo e trazendo as pessoas dispostas a continuar fazendo essa obra que a gente está fazendo, que é evangelizar e levar para as pessoas o que é a verdadeira vida de um cristão, né? Mostrar que aqui a gente não está escondendo nada, né? Sim. A gente mostra o que é ruim, o que é bom, o que acontece, o que não acontece, o que seria a vida do cristão na real, porque muita gente esconde, né? Muita gente pinta, né, o cristão como fosse um super-herói, e não é. A gente talvez sofre até um pouco mais do que a pessoa que está aí no mundo, que as provações são maiores para nós, né? Eu agradeço, né, o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês e é isso, a gente vive família, é legal ter uma plataforma dessa que a gente possa expressar as nossas opiniões. Sim. E através da nossa vida pessoas se identificar, né? Pessoas se edificarem. Sim. Né? E é muito importante isso e, cara, estou muito grato de estar aqui com vocês e se precisar de mim também. Opa, nós vamos fazer muita coisa juntas. Bem. Pessoal, então
você gostou desse episódio. Deixa seu like, seu comentário. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Manda pro seu amigo, manda pro inimigo. Compartilha, faz tudo que tem que fazer aí. Faz o canal crescer. Curte, que é importante curtir pro Instagram entregar. O YouTube, né? Estão acostumados tanto com o Instagram e o YouTube entregar para a maioria das pessoas aí terem acesso ao conteúdo também. Fiquem com Deus. Até a próxima.